Fala, torcida do Fogão, fala galera, boa tarde para todo mundo. Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Anderson Mota. Vamos falar do Botafogo de Futebol e Regatas. O Botafogo que voltou a treinar ontem. Não foi falado muito sobre isso, mas o Botafogo voltou aos treinos, o Botafogo se prepara para uma reta final de Campeonato Brasileiro. O Botafogo está na 5ª colocação, tá? O Botafogo só joga no domingo, mas iremos ver os nossos adversários diretos. Fluminense, que joga amanhã com São Paulo no Maracanã. Caso o Fluminense vença, passa o Botafogo. Iremos ver na sexta-feira o Bahia, que vai a Caxias do Sul enfrentar o desesperado Juventude. Caso o Bahia vença, o Bahia passa o Botafogo. Então, domingo, o jogo contra o Corinthians, o Botafogo já sabe o que precisa. Será que precisaremos de um empate para voltar a ser 5º colocado? Será que a rodada ela vai ser muito favorável e o Botafogo, mesmo ou até perdendo para o Corinthians, o Botafogo continua na 5ª colocação? Ou o Botafogo conseguirá uma vitória e vai abrir ainda mais dos rivais? Faltam 3 jogos, 2 jogos fora, Corinthians e Cruzeiro, jogos difíceis, e nós vamos terminar com Fortaleza em casa, ok? Então o Botafogo joga no domingo, no dia 30 de novembro. 30 de novembro é a data que o Botafogo faz 1 ano do título da Libertadores. Então essa semana é uma semana de nostalgia no Botafogo. Não só no Botafogo. O técnico Arthur Jorge se declara ao Botafogo, coloca nas redes sociais a imensa festa que foi ano passado e ele manda uma carta para os profissionais do clube e para a torcida. Será que ele quer voltar para o Botafogo? Será que se o Textor der uma ligação, ele voltaria para cá? Será que tem chance do Arthur Jorge, quem sabe ano que vem, voltar para o Botafogo? Se declarando ele está, né? Nós vamos falar isso tudo agora aqui no canal do Anderson Mota. Bora? Muito obrigado pela moral, muito obrigado pelo carinho. Se inscrevam aqui no canal, nos ajudem a chegarmos aos 95 mil inscritos. Deixa teu like, deixa teu joinha, é através do teu like que mais botafoguenses conhecem aqui o conteúdo do canal do Anderson Mota. Deixa eu fazer convites para vocês. Iremos fazer a nossa live raiz hoje, às 18h40, beleza? Então, um pouquinho mais cedo, 18h40, por quê? A partir das 20 horas, nós teremos uma live aqui e solidariedade ao amigo Bruno do Fala Glorioso. Teremos algumas pessoas da mídia alvinegra aqui conosco, tá? Tá vendo aqui embaixo? Se você já quiser ajudar, o Pix é falaglorioso@gmail.com. O Bruno, ele tá com uma doença degenerativa, cara, chamada ELA, que impede os movimentos. Então, ele está lutando diariamente com isso e o gasto que ele tem é de mais de R$6.000 por mês. Nós estamos tentando ajudar ele no tratamento dele. Se você puder, qualquer quantia é muito bem-vindo. Beleza? Então, 18h40 aqui na nossa live raiz e também a partir das 20 horas. Beleza, pessoal? Vamos que vamos. Arthur Jorge celebra 1 ano do título da Libertadores pelo Botafogo. Sempre entre as maiores da minha vida. Técnico também enviou uma carta aos torcedores e compartilhou
anotações do dia do jogo. O técnico Arthur Jorge comemorou 1 ano do título da Libertadores conquistado pelo Botafogo em 2024. Em uma publicação em sua conta no Instagram, a primeira sobre o time brasileiro desde que se despediu em janeiro desse ano. Ele afirma que o feito será sempre lembrado por ele como uma das mais marcantes em sua trajetória profissional. Nesta semana, recordo um dos momentos mais marcantes da minha carreira, uma das conquistas que pertence a todos aqueles que acreditaram, apoiaram e caminharam juntos naquele percurso tão único. O futebol também é feito de memórias e esta estará sempre entre as maiores da minha vida. Não há história sem coragem, escreveu em português e inglês. Está aqui a foto. Durante a tarde, ele enviou uma carta aos torcedores, funcionários e jornalistas, como forma de agradecimento pelo momento. Também compartilhou trechos de seu caderno pessoal com anotações às vésperas do jogo. Aquele título marcou a minha vida e a vida de todos os que fizeram parte do processo. Esta é uma forma simples, mas muito sincera de agradecer a quem esteve conosco. O futebol vive de pessoas, de esforço e de memórias. E esta conquista será sempre um capítulo especial na minha carreira, disse o Arthur Jorge por meio da sua assessoria de imprensa. Está aqui a carta. Tá? O técnico português ficou no Botafogo por 8 meses, período em que levou o time à conquista da competição continental e do Brasileirão, uma semana depois. Ele deixou a equipe carioca no início de janeiro após aceitar uma proposta do Al Rayyan, clube do Catar, que comanda atualmente. O Arthur Jorge comandou o Botafogo em 55 jogos, com 31 vitórias, 15 empates e 9 derrotas. O clube carioca conquistou o primeiro título da Libertadores ao bater o Atlético Mineiro por 3-1 no Monumental de Nunes, em Buenos Aires, no dia 30. Está aqui a foto do Arthur. Tá? Vamos lá, pessoal. É uma semana de nostalgia. É uma semana de nostalgia, tá? E não só de nós botafoguenses, de jogadores que participaram da campanha e do técnico do Botafogo, tá? Recentemente, um jornalista disse que o Arthur Jorge tem vontade de voltar ao Brasil. Esse jornalista entrevistou o Arthur Jorge e o Arthur Jorge tem vontade de voltar ao Brasil. Claro que ele está empregado, claro que ele tem um clube, mas quando ele saiu do Botafogo, ele também estava empregado. Há alguma possibilidade do Botafogo repatriá-lo agora? Muito difícil, tá? Porque o Botafogo primeiramente o Botafogo tem um técnico, que é o David Ancelotti, nós temos que respeitar essa situação, tá? Segundo, que o Arthur tem uma multa, nós não sabemos quanto que é a multa, mas há um desejo, quem sabe para o futuro, do Arthur Jorge voltar a trabalhar no Botafogo, tá? Vamos ver se essa semana, nas próprias comemorações do Botafogo, quem sabe não há uma aproximação entre o Texel e o Arthur Jorge, que ficou estremecida naquele momento. Mas é aquilo, né? O Arthur Jorge e o Texel, eles sabem separar as coisas. Eu acho que sempre que o Botafogo tiver sem técnico, estaremos falando de Arthur Jorge, tá? Ele quer voltar ao Brasil. E, logicamente, que o dia que ele falar abertamente que quer voltar ao Brasil, o Botafogo é um clube viável para ele. Eu gostaria muito de ter o Arthur Jorge de volta. Gostaria muito. Eu acho que ano que vem tem que ser um ano de conquistas, tem que ser um ano de glórias, e nós temos que começar por um técnico desse, tá? Mas vamos ver. Só que, será que ele está cavando uma vaguinha? Não sei. Pessoal, espero todos vocês hoje às 18h40 aqui, hein? E depois às 20 horas também, tá bom? Antes de sair, deixa teu like, deixa tua inscrição. Grande abraço, saudações alvinegras e fui!
Valeu, galera, para cima dele.